Olá pessoal, meu nome é Anax Ribeiro, eu sou professor de inglês. Nós vamos comentar acerca da prova de inglês do Enem. Ela está no Enem há 2 anos, são 5 questões por prova. E eles têm feito o seguinte, para cada questão um texto, certo? E hoje nós vamos falar especificamente de 3 veículos que costumam aparecer na prova, que são os quadrinhos, o cartoon e a charge, tá certo? Especificamente nós vamos falar da charge. Quando vocês pegarem uma charge na prova, observem 3 pontos. Observem o cenário. Vejam onde é que a charge está se passando. Se é uma sala de aula, se é um escritório, se é na floresta, tá certo? Outra, observe os personagens, a quantidade de personagens. Numa charge é interessante porque não há diálogo. Há sempre um personagem falando. Isso é característico de charge e de cartoon. Quadrinhos não. Quadrinhos você tem às vezes diálogo, tá certo? Você tem mais de 2 personagens e tal. Mas na charge, no cartoon, são 2, 3 personagens, mas apenas um deles falando. E por último, você deve observar, obviamente, o vocabulário, as palavras que vêm. O detalhe com a charge é que ela pode trazer vocabulário informal, vocabulário comum, aquele vocabulário que talvez você não esteja acostumado. Mas não se preocupe, por quê? Porque há um contexto. Às vezes o que você não tem de vocabulário, você tem de imagem para complementar a mensagem, tá certo? Ok? Então lembre-se, vamos lá, repetindo. Nós temos que observar primeiramente o cenário, depois os personagens e daí, por último, o vocabulário. No Enem agora de 2011, veio uma charge, tá certo? Que nós vamos analisar agora. Você já está com o material aí, você vai ver o material que você recebeu, né? Você tem pela internet também, hoje tem vários recursos. E nós vamos analisar exatamente, tá? O vocabulário. O que é que uma das personagens fala, ok? Muito bem. Pega aí seu material e a gente vai analisar agora. Ok. Se você pegar o seu material, você vai ver aí uma charge, como eu falei para vocês, e observar o cenário. Quando você percebe o cenário, você vê que ele se passa numa escola. Você tem aí elementos como um quadro, certo? Você tem aí uma professora, a personagem é maior. Você tem a menina, a personagem é menor, tá certo? E aí é interessante que você lembre também do seu conhecimento de mundo, né? O que é que tem a ver uma escola, né? Por que que é uma escola? Tem que haver um contexto, tem que estar dentro de uma situação, tá certo? Tá bom? Observe também que quem fala é a personagem menina, certo? Ela está dando uma explicação, ela está dando aí uma, digamos assim, uma informação para a professora, tá? E essa informação está aqui. Preste atenção também que é muito comum eles misturarem assuntos. Você veja aí, é a sala de aula, tá certo? Mas se você perceber através do vocabulário, tá? Tá, ok? Ó, você observa aqui que esse assunto, que essa charge é sobre meio ambiente. Tá? Claro que com um tom humorístico, né? A charge, o cartoon e o quadrinho, eles têm um tom humorístico. A mensagem, a informação é passada através do humor, da ironia, da crítica. Tem que se lembrar disso também. Ironia, humor, crítica em quadrinhos, charge e cartoon, ok? Então, quem fala é a menina. Olha só, primeira pessoa, ó, my, tá certo? I, tá? Então, ó, my é meu, I, eu, né? My report. É muito comum que os professores em sala de aula mandem que os alunos façam trabalho em casa e que tragam esse trabalho. Em inglês, esse trabalho pode ser chamado de report, né? A palavra mais comum é homework, mas aqui também vale. Report quer dizer relatório, certo? My report is about. About é sobre, né? Ó, o meu relatório é sobre how important. Important é uma cognata, ó, parece com português, ó. Meu relatório é sobre o meu trabalho, é sobre o quanto é importante to save. Ó, aqui nós temos a palavra que está remetendo ao assunto meio ambiente. Ó. O verbo to save significa 3 coisas: salvar, economizar, poupar. Vai ser uma dessas 3, dependendo do que vem depois. O que é a palavra paper? Paper significa papel. Então, ó, vamos de novo. Meu relatório é sobre quanto é importante poupar papel, né? Aí mantém-se o tema meio ambiente, ó, electricity, eletricidade e outros recursos.
A palavra resources quer dizer recursos. Esse tema, meio ambiente, certo? É muito forte para o Enem, tá certo? Então você aí, né, em casa, usando a própria internet, busque mais informações em outras áreas também, na área de geografia, na área de biologia, na área de física, tá certo? E sua dúvida o CDF resolve, tá certo? Entre em contato com a gente através do site do CDF e a sua dúvida o CDF resolve. A gente está aqui para resolver, tá certo? Tá bom? Eu tenho certeza que toda a equipe do professor do CDF vai tirar, vai dirimir todas as suas dúvidas e você vai chegar muito bem, 100% para o Enem, tá certo? A nossa ideia é que, como a gente já é primeiro lugar no vestibular da UFRN, também agora no Enem, ok? Muito bem, vamos continuar. Lembrando, ó, to save, poupar, resource, fontes, palavras que estão associadas a meio ambiente, tá? Então, olha só, mas a gente sabe também que pelo humor, né, a menina vai dar alguma desculpa, alguma justificativa, talvez, para não ter feito o trabalho. Ela está dizendo que o trabalho é sobre isso, tá? E aqui tem, ó, um verbinho, um verbo que é um verbo muito comum para a era hoje da informação, da tecnologia, né? De celulares, internet, computadores, se vê muito o verbo send, que quer dizer o quê? Mandar, enviar, tá? Olha aqui, ó, isso aqui, ó, é o will, certo? O will indica o quê? Futuro. Quer dizer que ela não fez o relatório, ela não fez o trabalho e está dando aquela famosa desculpa para a professora. Observe aí a cara da professora e você vê que a professora não está muito satisfeita, não está muito contente com o que a menina está dizendo, né? Então, ó, ela vai enviar, né? Ó, enviar o relatório, ó, certo? Report aqui, substituído pelo pronome it, vai enviá-lo para você, ó, com quem ela está falando? Com a professora. E aqui você tem, né, a piada, né? A piada não quer dizer que você vai ter que rir, tá? Mas a piada está aqui, ó, telepaticamente. Ora, a desculpa que ela deu foi o seguinte, ela não fez o trabalho e foi muito inteligente para justificar, dizendo que ela vai mandar telepaticamente, por quê? Porque ela é uma menina preocupada com o meio ambiente, isso está implícito, né? E a intenção dela é poupar papel, eletricidade, o papel seria o relatório em si, impresso no papel, eletricidade, o computador, a impressora e outras fontes. Certo? Então, a ideia dela, na verdade, é mandar telepaticamente, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Tá certo, pessoal? Preste atenção, é uma maneira interessantíssima de você explorar questões numa prova, num concurso. São as charges, os cartoons e os quadrinhos, tá? E isso vai acontecer com frequência. Não digo com toda certeza, mas provavelmente, como é uma prova muito plural, uma prova com 5 questões, 5 textos, um para cada questão, então é provável sim que este ano venha uma outra charge, ou venha um quadrinho, ou venha um cartoon. Nos 2 anos anteriores também vieram músicas, certo? Então observe também, você que gosta de música, tá? Se interesse, traduza a música, veja qual é a mensagem. Eles não vão colocar uma música qualquer, eles vão colocar uma música que tem uma mensagem, tá? É como o caso aqui, ó. Aqui você tem o humor, mas tem uma mensagem por trás, que é o quê? A consciência ecológica, poupar papel, eletricidade e outros recursos, ok? É isso aí. Estamos à sua disposição para que você possa tirar dúvida através da internet, através do e-mail, do site do CDF, tá bom? Então, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu!